Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão com o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Uma alegria muito grande estar com vocês. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Carol, que está sempre nos acompanhando. Boa noite, Rosimeire. Rosimeire também é outra querida do coração que está sempre conosco. Quase que eu fecho o vídeo, gente. Eu ia fixar o comentário aqui, quase que eu fecho o vídeo. Já pensou? Mais uma para a coleção? Vamos lá. Comentário fixado. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma noite, nas nossas reflexões. Vamos entrar também pelo meu perfil particular, para a gente poder acompanhar com melhor qualidade os comentários, né? Que às vezes eles passam batidos. E às vezes a gente vai rodando para cá, eles vão ficando meio devagarinho. Vamos ver aqui se está normal. Comentário fixado. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Olha aqui no Instagram, está demorando para subir. Marcelo também. Boa noite a vocês. Então, estamos aqui com mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz. E agora, há pouco, nós tivemos a nossa querida Camila Tosini participando juntamente com o Lucas Gabriel no lançamento do projeto que a gente está iniciando no Encontro Espírita, que é o livro Coragem. E o Lucas, ele é praticamente um especialista em coragem, porque ele já fez várias lives sobre ele, né? Sobre esse livro, e está fazendo ainda. E ele tem um trabalho muito bonito de divulgação da doutrina espírita, com bastante conhecimento e bastante profundidade. Na semana que vem eu vou estar participando também desse... Aliás, eu vou fazer um comentário com vocês. Uma coisa foi interessante. Numa das lives que nós estávamos fazendo aqui, a Martiele estava participando e surgiu a ideia... Boa noite, Babi, seja bem-vinda. Surgiu a ideia da gente fazer um comentário, fazer uma live sobre paciência e tolerância. E a gente acabou realizando essa live no domingo que passou, a estreia das lives da Martiele pelo Espiritize-se, e o tema foi paciência e tolerância. Bom, interessante, né? Paciência e tolerância, vai para cá, vai para lá. E na quarta-feira, olha só as coincidências do destino, na quarta-feira eu vou participar com a Priscila do Cefac Oração, às 9 da noite, antes da nossa live aqui do Jerônimo, e aí a gente vai estar falando. Ela falou, escolhe um tema, né? Eu comecei a procurar uns temas dentro do Pensamento e Vida, e qual o tema que eu escolhi, né? Entre aspas, né? Tolerância. Então nós vamos falar sobre tolerância, capítulo 25 de Pensamento e Vida. Já estou dando um spoiler aí, que na verdade é a Priscila que tinha que estar divulgando. Bom, se não fosse isso, nem mais nem menos, dia 1º de março, iniciando o mês, Jardel vai estar conosco também lá no Encontro Espírita, e vamos falar sobre paciência. Nossa, eu falei, é tudo para mim mesmo. Boa noite, Carla Rossana, pelo Juventude e Vida, seja bem-vinda. Então eu falo, né, por que essas lições continuam caindo para a gente? Porque a gente não aprendeu. É como que eu falo, o evangelho é viciado? Pode ser, pode ter sido viciado, abrido, e tanto que a gente vai abrindo, ele vai caindo sempre nas mesmas mensagens. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não é assim que funciona. Boa noite, Jucimara. Então, a verdade é essa. Eu tenho que desenvolver muito mais a paciência e a tolerância. E olha que coisa engraçada. A Martiele fez a live dela, né? E depois que ela fez a live, o pessoal comentou assim, alguém comentou lá com ela, né? Nossa, mas você vem falar de... Oi, Martiele, estava falando de você exatamente agora, da nossa live que gerou outras lives sobre paciência e tolerância, né? Então, e aí a pessoa chegou a comentar com ela, nossa, você vem falar de paciência, você não tem paciência nenhuma. Expliquei para ela, Martiele, você tem que falar para essa pessoa que te falou que se você está estudando paciência e tolerância, só porque a gente não tem. E coincidência, que a gente fala que coincidência não existe, né? E eu tenho que desenvolver muito mais tanto a minha paciência como a minha tolerância, porque é o nosso mecanismo, né? É onde o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente costuma dizer, que pega, né?
A Rosimeire está falando tudo que eu estou tentando praticar. Então, Rosimeire, vou te dar dicas. Eu e a Martiele já fizemos lá pelo Espiritize-se uma live sobre paciência e tolerância. E a Martiele chegou a perguntar para mim, você já perdeu a paciência alguma vez? Na verdade, eu ia falar outra coisa. O combinado seria, não posso perder uma coisa que eu não tenho. Só que naquele dia, exatamente, mais ou menos uma hora antes da live, literalmente eu perdi a paciência com um problema corriqueiro, com coisa que dava para você solucionar sem tanta balbúrdia, sem tanta complicação. Mas, e aí, o que acontece? Na semana que vem, estava falando, nós vamos estar fazendo então uma live com a Priscila do Cefac Oração, às 9 da noite, na quarta-feira, e o tema que eu escolhi do livro Pensamento e Vida, lição 25, paciência. Não, desculpa, tolerância. Paciência no dia 1º com Jardel. E quando eu for participar com a nossa querida Babi lá pelo Ser Espírita, ela já me deu, eu já vou dar o spoiler aqui, qual que é o tema? Tolerância. Então, gente, é para mim, não é para ninguém, é tudo meu, tá bom? O egoísmo em pessoa entre tolerância e paciência. Ou eu aprendo essa, se não, já viu. Bom, bora lá, vamos que hoje nós temos 2 textos, são textos pequenos. E antes de eu começar a falar dos textos, eu estava até analisando assim, mais ou menos até quando que vai o livro Escalada de Luz. Porque embora eu não faça todas as leituras, deixo um caso ou outro quando ele vai fazer alguma biografia, alguma mensagem que não tão do momento presente, eu acabo deixando elas de lado. Mas são poucas, mais biografias, mais alguns comentários, algumas histórias que eu acabo passando para frente. Mas aí eu fiquei pensando, eu gostaria de continuar fazendo um trabalho sobre Jerônimo Mendonça. E entrei em contato lá com o site, que se a gente procurar Jerônimo Mendonça, OGD, pela internet, vão nos direcionar para o site onde a gente pode comprar e adquirir livros do Jerônimo Mendonça, inclusive o Escalada de Luz que nós estudamos aqui. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você, além de comprar um livro, você vai estar ajudando a creche Lar Espírita Pouso do Amanhecer, fundada pelo Jerônimo. Então eu estava até conversando com a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora de cabeça, eu não vou lembrar, que eu comecei a falar, se não me engano é Kátia. E ela falou, amanhã eu te mando a relação, posso te mandar pelo correio? Eu falei, olha, já que é para ajudar a creche, de repente a gente já vai comprar os livros que estiverem disponíveis lá. E provavelmente eu vou continuar com outro livro do Jerônimo, talvez Crepúsculo de um Coração. Eu vou pegar um livro, porque tem livros do Jerônimo que são histórias, se não me engano, Cadeiras de Roda e Nas Pegadas de um Anjo, e os outros parece que são de mensagem. Então eu vou trabalhar com mensagens, mas independente disso, eu vou divulgar depois no meu Instagram o link para vocês, aqueles que quiserem acompanhar, adquirir os livros do Jerônimo. Está lá no site Jerônimo Mendonça OGD. OGD significa O Gigante Deitado, tá bom? Então é assim que nós vamos estar fazendo para que a gente possa continuar esse projeto, que é um projeto que começou sem querer, querendo, o ano passado, por uma live que me convidaram para participar, falar sobre o Jerônimo, e eu comecei fazendo de agosto do ano passado para cá, e a gente só está envolvido nesse projeto. E eu agradeço ao convite que eu tive e também ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que está me permitindo fazer esse trabalho. Boa noite, meu querido João Carlos, tudo bem com você? Então, nós temos 2 textos aqui. O primeiro, Em Guarda, que eu já disponibilizei também, tanto um quanto o outro, para vocês. O que o Jerônimo vai falar para nós sobre Em Guarda? Em guarda. O maior adversário do homem não é a inclemência do tempo. Tá? Boa noite, Rosana, seja bem-vindo. Conhece-te espírita, seja bem-vindo também. Então, o que eu falo? Que o maior adversário do homem é que o homem no sentido genérico, homem e mulher, o ser humano, não é inclemência do tempo. Não é inclemência do tempo. Certo? Como diz a Babi, que o João Carlos escreveu Babi, lembrei do certo da Babi. Então, não é o tempo o maior adversário do ser humano. Não é também o insucesso financeiro, se ele não consegue, por mais que ele trabalhe, conseguir uma melhoria de posição financeira. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Não é também o degrau social
né, que ele não conseguiu atingir um degrau social na escala de valores humanos. Também não é a presença da enfermidade. E olha que a enfermidade está se fazendo muito presente entre nós nesses dias, sobretudo por conta desse vírus que está assolando não só a nossa cidade, nosso país, mas também toda a humanidade. Então vejam que o Jerônimo coloca para nós que não é a presença da enfermidade que seja o maior adversário do ser humano. O parente ingrato, e quem não tem um parente ingrato, que você faz tudo e a pessoa acaba te, colocando você numa situação complicada. Sempre todos nós vamos ter. Se não tivermos, ainda vamos ter um dia. Vamos passar pela dor da ingratidão. Ingratidão aqui, parente em sentido amplo. Pode ser um parente mais próximo como um parente distante. O amigo inconstante, aquele amigo a quem você não pode confiar, porque ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra. E quantas pessoas não assumem em pé o que falam sentados? Então, também não é o maior adversário do ser humano. A esposa ou o esposo infeliz, porque aqui é genérico, e também, aí ele fez essa colocação, separou a esposa infeliz ou o companheiro distante, a esposa infeliz, o companheiro difícil. Então aí está o homem e a mulher nessa gama de personagens. São situações que ele colocou como próprias, a esposa infeliz, o companheiro difícil, ou mesmo a própria solidão. Realmente a solidão, quando existe uma diferença entre solidão e solitude. Por sinal, a Monique Papa faz um trabalho já fez uma live explicando detalhadamente a diferença de solidão e solitude. Solitude é um momento que você busca praticamente estar a sós para as suas reflexões, para você estar se encontrando, tudo mais. E a solidão já não. Solidão praticamente você fica largado, abandonado, você fica sozinho, você não tem um ponto de referência, um ponto de apoio. E a gente às vezes pode sentir solidão mesmo numa cidade extremamente grande, como uma cidade como São Paulo, que a gente tem milhares e milhares de pessoas transitando por todos os cantos e se sente sozinho numa cidade daquele tamanho. E às vezes numa cidade menor você tem muito mais acolhida. Dando sequência, ele fala assim, que o maior adversário do homem chama-se egoísmo. Chama-se egoísmo. Então, gente, quando eu falei que a tolerância e a paciência eu queria só para mim, eu não quero só para mim, não. Eu quero que a paciência e a tolerância seja para todos nós, que a gente consiga cultivar essas duas grandes virtudes que são intimamente ligadas e que a Martielli no Espiritismo, na estreia do canal dela, no domingo passado, definiu com muita propriedade a diferença entre paciência e tolerância. Mas elas estão intimamente ligadas. Então, qual que é o nosso maior adversário? É o egoísmo. E aí ele vai dizer que quem verdadeiramente ama, segundo Jesus, sabe compreender, aceitar e transpor todas as barreiras. Qual que é a nossa receita para vencermos o egoísmo? O amor. O amor indistintamente por todas as criaturas. Mas não é tão fácil amar a todas as criaturas. A gente pode amar aqueles a quem a gente tem uma certa afinidade, um certo carinho, uma certa troca de gentilezas. Mas aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo com a gente, por exemplo, o parente ingrato, o amigo inconstante, a esposa infeliz, o companheiro difícil, esses são mais difíceis de amar. Mas é a nossa grande prova. É a nossa grande prova, porque a gente tem que vencer o egoísmo e sair de dentro de nós. Muitas vezes precisamos nos voltar para dentro de nós para que a gente consiga perceber as nossas dificuldades, as nossas metas a serem atingidas, e esse momento de recolhimento forçado que estamos sendo colocados, nós estamos literalmente colocados numa situação adversa, muito adversa. Por quê? Nada do que fazíamos há 2 anos atrás é possível. Poucas coisas são permitidas para que a gente possa fazer. Eu lembrei e até falo para vocês, aqueles que tiverem oportunidade de assistir, o Vitor e a Lavínia, lá do Aprendizes, fizeram uma entrevista com licença,
com o Renato Prieto ontem e já disponibilizaram no canal deles. E o Renato, com muita propriedade, ele falou que no começo ele teve que aceitar muitos nãos, porque ele tinha que emagrecer, emagreceu 26 quilos para fazer aquela cena do umbral. 26 quilos. Por conta disso, o que ele explicou? Que ele teve muitos nãos na vida dele. Muitos nãos. Então, é o momento que eu falo assim, a gente está tendo muitos nãos. A gente não pode viajar, a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, a gente não pode fazer um monte de coisa que a gente fazia tão costumeiramente. Então vejam que esses momentos, eles são importantes para as nossas reflexões. Mas lembrarmos que se a gente está voltado para dentro de nós, nós temos que pensar o que essa introspecção vai nos trazer. Vai nos deixar mais frios, mais indiferentes, ou vai nos mostrar que é o momento da gente, usando as nossas ferramentas que a gente tem, sobretudo a internet hoje em dia, a gente possa fazer o quê? Entrar em contato com aquelas pessoas que estão mais distantes, com algum amigo que está precisando de alguma ajuda, uma palavra, um conforto, um consolo que você possa dar para ele. Então, tem muito a ver praticamente estarmos em guarda com a próxima lição. Como eu disse, era pequena, dá para a gente fazer 2 reflexões numa mesma noite. E a próxima lição chama-se dar. Nunca diga, alma querida, que é pobre e nada tem para dar ao seu irmão. Vejam, quando a gente está precisando de uma ajuda, a gente vai pedir ajuda para quem está produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, ou alguém que está desocupado. Normalmente, se a gente for pedir para aquela pessoa que está desocupada, ele vai dizer que não tem tempo, que ele está com um projeto para fazer, aquilo. Então, se você precisar de ajuda, vai a quem está fazendo, porque com certeza ele vai te ajudar. Então, ele vai dizer aqui para nós, nunca diga que é pobre e nada tem a dar a seu irmão. Lembre-se de que a legítima caridade é a fonte de amor puro a nascer-lhe do coração. Veio ao encontro da mensagem anterior, que é o quê? O egoísmo, e se opõe ao quê? Ao altruísmo, a darmos, a ter essa opção de fazermos o bem aos outros, sem esperarmos uma retribuição. Então isso é muito importante. Lembre-se de que a legítima caridade é fonte de amor puro a nascer-lhe do coração. Amor puro, não amor interesseiro, não o amor carnal que nós temos aí pelo homem, marido, mulher, essas relações assim, não. É um outro tipo de amor, aquele amor a quem devemos cultuar por toda a humanidade, como todos irmãos, irmãos de jornada. Porque hoje, se eu não sou irmão de uma pessoa que talvez não more na minha casa, more até num país, num estado diferente do meu, que eu não a conheço, outra vez ela pode vir na condição de uma pessoa da minha família, do meu relacionamento, que no futuro nós vamos fazer parte, certamente, da grande família universal. E aí o amor vai ser uma tônica. Mas ainda estamos muito longe disso, né? Mas enquanto isso, enquanto estamos a caminho, o que ele recomenda que a gente possa fazer de doação? A colherzinha de sal. Sabe aquelas coisas que aconteciam muito nas cidades pequenas? Onde a pessoa batia na porta da vizinha, você tem 2 xícaras de farinhas que eu preciso fazer um bolo? Aí a pessoa te emprestava a xícara de farinha, você levava um pedaço de bolo para ela, né? Esse dar de forma desinteressada. Aqui ele fala assim, uma colherzinha de sal, o pedaço de pão para aquela pessoa que te bate à porta, a roupa em desuso, o sapato abandonado. Olha só, a roupa em desuso, o sapato abandonado. Eu sempre gosto de falar novamente, aqueles que tiverem oportunidade, procurem lá a palestra da Ana Teresa Camasmi, na abertura do primeiro céu virtual pela Web Rádio Fraternidade. Ela falou que nesse ano que ela esteve em isolamento social, ela percebeu que do guarda-roupa dela, de tantas roupas que ela tinha, conjuntos, etc., sapatos, roupas e tal, ela percebeu que ao longo do ano ela usou praticamente uns 6 a 8 pares de jogos de roupa. E ela chegou à conclusão que as outras não lhe faziam serventia, passaram um ano todo sem usar. Então aqui é o momento. Se você tiver uma roupa em desuso, um sapato, vamos passar para frente. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda.
E fazer essa limpeza no nosso guarda-roupa, intuitivamente, mentalmente, faz um bem danado. Porque enquanto você arruma a tua gaveta, enquanto você arruma o teu guarda-roupa, você está inconscientemente arrumando a tua vida, organizando os teus livros, organizando os teus papéis, porque a nossa vida acaba sendo um reflexo dessas situações. Então é muito importante, vez ou outra, fazermos essa limpeza no nosso guarda-roupa e darmos um pouco do que está sobrando. Aquilo que eu sempre falo, aqueles que tiverem oportunidade, vão lá no meu canal do YouTube, Reflexões Aloísio, ou então pesquisem lá direto no YouTube, Intimidade Espírita. Ouçam que beleza que é a história da princesa e do jardineiro. É fantástica, ela é emocionante. O Jerônimo conta com uma propriedade e rebuscada de poesia, como ele conta, realmente, eu falo, é muito lindo, é muito lindo. E o que mais nós podemos fazer, além de doar essas coisas? A gota de sedativo capaz de silenciar a dor. Um remédio, né? Mas também, você não precisa apenas silenciar a dor com remédio. O sedativo de você, às vezes, ouvir uma pessoa. Saber ouvir é uma grande bênção. Nós não sabemos ouvir. Nós já estamos prontos com a receita. A pessoa já vem falar um assunto. Ah, mas eu tenho mais experiência de vida. Eu já não sei o que lá. Então já sei que você vai falar. A pessoa não quer a tua experiência de vida. A pessoa quer ter a oportunidade de falar, de pôr para fora aquilo que está angustiando ela. Ela não quer que você dê a receita pronta. Ela vai encontrar o caminho dela. Então é o momento de ouvir. E ouvir com caridade, olho no olho. Não ouvir prestando atenção no celular ou prestando atenção em outras coisas. Naquele momento, seja um ouvinte 100% do seu interlocutor. Essa é uma forma de você dar um sedativo, não só o remédio, mas hoje em dia, principalmente, com tantas dores, com tantos sofrimentos angustiantes que nos chegam por conta desse momento de isolamento que estamos passando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer dia eu vou pensar em fazer uma palestra, digamos assim, como nós vamos sair desse momento. Que nós vamos sair, irmãos. Podem ter a certeza que tudo passa. As dores, as dificuldades, tudo passa. Então nós vamos sair. E aí, eu ainda vou pensar nesse tema, essas coisas vêm como intuição para a gente refletir, escrever uma palestra talvez sobre isso e falar como é que nós vamos sair dessa situação que nós estamos passando. Tem irmãos que vão partir para o plano espiritual, provavelmente porque chegou a vez, chegou a hora deles. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Mas, se nós tivermos ainda a oportunidade de continuarmos encarnados, o que lição nós vamos tirar desses momentos? Né? Eu não vou começar a dar spoiler porque está chegando as intuições, mas é um fato a gente se pensar. Como nós vamos sair daqui do ponto de vista emocional e espiritual? Certo? Para a gente pensar, para a gente começar a refletir. E nós não estamos passando aqui por essa situação por acaso, não. Ah, mas eu não imaginava que a gente fosse passar por isso. A gente não, mas a espiritualidade sabia. Se nós fomos pegos de surpresa, que a gente esqueceu da nossa programação no plano espiritual, podem ter plena certeza absoluta de que os nossos amigos espirituais sabiam sim, e já sabiam de antemão que essa situação ia acontecer. Então eles não estavam despreparados. Nós precisamos, com as nossas preces, com as nossas orações, ajudá-los, porque uma nuvem densa de dor e sofrimentos está envolvendo todo o nosso planeta. De ansiedade, de insegurança. E essas energias são pesadas, são deletérias. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, com a nossa prece, com a nossa oração, mandar uma pequena chama. Cada um de nós, a gente mandar uma chama, para que os nossos amigos espirituais recolham e possam, com a nossa prece, com a nossa vibração, auxiliar tantos irmãos necessitados, inclusive nós mesmos. Quantas vezes a gente não entra em pânico, em desespero? É por aí assim que funciona. E eu falo uma coisa, estava comentando aqui em casa. Não é momento da gente ficar 24 horas por dia acompanhando notícias. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cumprir com as determinações
das autoridades sanitárias, tudo mais, fazer a nossa parte, cumprir a nossa obrigação, como cidadãos que somos. Agora, ficar acompanhando notícia de jornal, notícia de televisão, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, isso não faz nada de bem para nós. O fato de eu ficar sabendo de tudo, não que eu vou me fazer de ignorante e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, eu tenho que saber o básico, mas de me aprofundar. Vai mudar a situação? Então, em vez de eu ficar acompanhando diuturnamente notícias, faça uma prece. Ajude os nossos amigos espirituais, né, para conseguirem trabalhar esses momentos que todos nós estamos passando. Continua aqui o Jerônimo, né, que nós podemos dar também o quê? O sorriso fraterno, um olhar de ternura, o perdão para a ofensa. Um sorriso fraterno. Ah, mas como que eu vou sorrir usando máscara? Nós podemos sorrir com o olhar. Certo? A gente pode sorrir com o olhar. Aqui ele fala, um olhar de ternura. E o olhar é o espelho da nossa alma. A gente fala com os olhos. Tem pessoas que só uma viradinha de olho já comunica com o outro. Né? Ah, o Vitor está falando, acompanhe a página Sua Notícia Boa. É muito bom, Vitor. É isso mesmo, a gente tem que preencher a nossa vida de notícias boas, porque não é só notícia ruim que está acontecendo no mundo, não. A gente tem muita gente que está fazendo caridade e ajudando as pessoas em situação de penúria, mesmo na pandemia. E a gente tem que aplaudir essas pessoas que não medem esforços, assim como os médicos que diuturnamente estão nos hospitais, na linha de frente. Então, é o momento de a gente acompanhar coisas boas, trazer coisas boas e usar boas vibrações. E ele vai dizer também o quê? O perdão das ofensas. Nós podemos dar, né? O perdão das ofensas. A gente já comentou ontem, né? O tema foi muito próprio, que ele fala, perdoa sempre. As lições do Jerônimo são bem interligadas. São bem interligadas. Então, o perdão das ofensas, é melhor sermos nós a perdoarmos do que sermos nós a pedir o perdão. Porque, como o Divaldo fala, se eu vou perdoar alguém, e a pessoa, se eu vou perdoar alguém, seria que eu fui ofendido. Então eu prefiro que seja eu ofendido do que seja eu o ofensor. E outra coisa, olha só que ele vai continuar dizendo, o silêncio para a injúria. Quando alguém te fala mal, não revidar, não blasfemar, não criticar, faça silêncio. O silêncio não é só uma prece, muitas vezes é o melhor remédio, porque às vezes a gente entra numa discussão que não leva a nada, porque a pessoa falou tal coisa, você vai querer tirar satisfação e o negócio só aumenta. E aqui que ele vai continuar dizendo exatamente aquilo que eu estava falando. A luz da prece em favor do doente esquecido. Olha só. A luz da prece em favor do doente esquecido. Quantas e quantas pessoas não estão doentes nos seus lares, nos hospitais. Então, a nossa prece, a nossa vibração transforma nessa luz radiante que vai auxiliar os nossos amigos espirituais naquele trabalho de ajuda a quem está precisando. E agora aquela a lição chave. Nunca deixe passar em vão o seu dia. O que eu fiz de bom hoje? Santo Agostinho, questão 900 e agora deu branco, 911, 919. Acho que é 919. Bom, como eu disse que eu não decoro as perguntas do Livro dos Espíritos, então eu estou liberado. Mas assim, como o Santo Agostinho fala, ao fim do seu dia, passe ele a limpo. Verifique do que você se arrependeu, do que você poderia modificar. Quantas e quantas coisas. Então, olha só, nunca deixe passar em vão o seu dia. E aí ele vai continuar fechando o parágrafo dizendo, assinale-o com um ponto positivo de luz no coração do tempo que se chama hoje. Não é amanhã. Assinale com um ponto positivo de luz no coração do tempo que se chama hoje. Então, faça uma boa ação hoje, por menor que ela seja. A noite não acabou, né? O dia não terminou. Então, ainda hoje nós podemos fazer algo de bom em prol do nosso semelhante, em prol daquelas pessoas que estão constantemente conosco. É o momento, é a oportunidade. Passe seu dia limpo e procure colocar
na folhinha do seu calendário um ponto positivo aqui, como ele colocou, um ponto positivo de luz. No coração do tempo que se chama hoje, e seu crédito estará sempre crescendo aos olhos de Deus. E vejam como que é interessante. É aqui que a gente está semeando as nossas sementeiras futuras. Aquilo que nós fazemos é reflexo do que a gente vai colher no futuro. Então é importante, mas muito importante mesmo, que a gente procure plantar boas sementes, que a gente procure fazer algo de bom e de útil, nem que seja um simples sorriso, um simples gesto de gentileza. Lembra que eu já falei aqui? Vamos fazer um ato de gentileza por dia? Vamos lá, estamos aqui para isso. Um ato de gentileza é fundamental. A lição da noite é esta que nós tínhamos para trazer. Como que eu falei, são 2 lições pequenas, por isso que nós trouxemos as 2 na sequência. Agora amanhã nós vamos ter uma outra mensagem. Na hora do testemunho. Na hora do testemunho. Nós vamos estar verificando o que ele vai dizer para nós sobre nessa hora do testemunho. Mais tarde ou amanhã cedo eu vou estar publicando e vocês vão fazendo as reflexões também. Na sexta-feira, volto a dizer, nós vamos ter aqui a presença do nosso querido Nicola Frattari, da cidade de Tuiutaba, contando casos e causos de Jerônimo Mendonça. Eu prometo a vocês que eu vou tentar ficar como o Lucas Gabriel costuma dizer, né? Igual os pinguins de Madagascar, né? Só sorrindo e acenando. Deixar o Nicola contar, o Nicola falar, porque eu já falo bastante. Então, nós vamos trazer o convidado aqui, a gente sempre brinca, eu, a Babi, quando a gente traz o convidado para as nossas lives, sobretudo no Encontro Espírita, que o convidado, a live é do convidado. E não dá na sexta-feira, com o vasto conhecimento do Nicola Frattari, nós perdermos essa oportunidade de ouvir os casos e causos que ele vivenciou e escreveu. Ele tem um livro que ele escreveu também, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, ele conta com muito brilhantismo, com aquele seu jeito mineiro de ser, tão assim afável, amigável. É um coração querido também, que eu não conheço pessoalmente, mas aprendi também a ter um carinho muito grande por ele, assim como tenho por todos vocês, que aqui a gente só se conhece virtualmente. Alguns ainda, né? A gente se conhece porque a pessoa faz uma live, como por exemplo a Babi, o Vitor, a Martiele, a Livânia já apareceu em vídeos, assim, meio curtinho, né? Mas já apareceu. Mas os outros a gente conhece assim só pela foto. Por isso que eu tenho feito de vez em quando, abrindo para vocês essa oportunidade, uma vez por mês, virem aqui participar com a gente, para que a gente possa se conhecer um pouco mais, né? Ver as suas impressões. E como eu falei, mesmo que o nosso livro Escalada de Luz, provavelmente ele termine, fez uma estimativa, provavelmente na primeira semana de maio. Ainda que ele termine, a minha ideia é estar começando um outro livro do Jerônimo Mendonça, provavelmente Crepúsculo de um Coração. Mas eu estou entrando em contato com o pessoal lá da creche, né? Lar Espírita Pouso do Amanhecer, lá de Tuiutaba, se não me engano é a Kátia, e ela vai me mandar a relação dos livros que ela tem disponível. Eu vou ver como que ela vai fazer para mandar para mim, para eu comprar, para fazer o pagamento. E eu vou disponibilizar também para vocês, depois pelo meu Instagram, essa descrição dos livros, que tem o site para vocês acessarem. É só clicar que já se direciona diretamente para o WhatsApp, para você entrar em contato lá e comprar os livros. Comprando os livros, vejam que vantagem. Além de você ter o livro, que eu sempre gosto de ter o livro à mão, em PDF, quando você precisa, não tem outra opção, use. Mas o livro tem um outro sabor. Você abre, você guarda, você fecha, né? Tem o cheirinho próprio dele, mesmo quando ele vai amarelando. É diferente. A grande vantagem é que você, adquirindo os livros, você contribui com o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi fundado pelo Jerônimo Mendonça. Então, a gente ganha 2 vezes, né? A gente ganha na leitura do livro e ganha também a oportunidade de auxiliar esta creche querida, fundada pelo Jerônimo, e que eu tive a grata felicidade de conhecer, salvo engano, foi acho que 87 ou 88.
Foi um desses 2 anos quando eu estive lá, 1987 e 1988, que como eu falei sempre para vocês, sabem, o Jerônimo passava os seus aniversários em Araraquara desde 1986 até 1989, que foi o ano do desencarne dele. E nesses 4 anos de boas convivências que nós tivemos com Jerônimo, uma das vezes ele nos convidou, o pessoal aqui de Araraquara, para irmos fazer uma visita à creche. A gente foi lá e fomos muito bem recebidos, e a gente tinha uma faixa na entrada da cidade, uma faixa que eu, Ituiutaba, agradeci imensamente a visita de nós de Araraquara, né? Foi uma coisa emocionante, nos tocou profundamente. Então foi muito gratificante, porque o pessoal fez uma vasta campanha de arrecadação de produtos, gêneros alimentícios para levá-la para a creche. Então foi uma alegria muito grande. E é uma oportunidade que a gente está tendo também de ajudar. Eu vou disponibilizar depois, é fácil e é sempre bom, né? Amigos, então é isso que nós temos para a noite de hoje. Fico muito grato, muito feliz pela presença de cada um de vocês, mesmo aqueles que não puderem estar aqui conosco agora, certamente poderão assistir depois, que a live vai estar salva. E então amanhã nós vamos ter a nossa hora, hein? Na hora do testemunho, todos nós, é o momento. Se a minha meta desse período é a tolerância e paciência, vamos ver aqui que ele vai colocar para nós no nosso testemunho, em vista do que está acontecendo, né? Só vou dar um pequeno spoiler, ó. Ruge lá fora o temporal violento. Guarda, porém, a paz dentro de ti. Olha só. Tudo a ver com o que está acontecendo lá fora, né? Então vamos guardar a paz dentro do nosso coração. Jesus está no leme de nossas vidas. Jesus está no barco que nos conduz a um porto seguro. Tenhamos fé, tenhamos esperança. Vamos então agora à nossa prece, às nossas vibrações. Eu vou pedir então a todos que possam se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água para pedirmos a fluidificação. E nós vamos então colocar a Ave Maria. Vou voltar aqui, viu? E assim, queridos amigos, vamos todos aproveitar os acordes desta bela melodia que nos lembra nossa Mãe Santíssima. Acompanharmos as emanações que entram pelos nossos ouvidos, que vai nos dando uma alegria, uma leveza. Vamos então tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar e vamos mentalizar um campo verdejante com bastante flores, árvores frondosas. Conforme nós vamos caminhando por esse campo, nós vamos observando as matizes de várias cores, tonalidades diferentes do verde, das árvores, das folhas, as flores de todos os matizes, azuis, rosas, amarelas, laranjas, violetas, sentindo o doce brisa que embala os nossos rostos, sentindo também o perfume das flores, e vamos tocando nas árvores, sentindo a textura do seu caule, a textura das folhas que vamos tocando. E já estamos emanados, integrados a esse bosque. E nesse bosque encontramos a figura do nosso Mestre Jesus. E olhando para nós, naquele seu olhar compassivo, e nós caminhando até Ele, Ele estende os seus braços abertos e nos consola, num abraço apertado, que tira de nós todas as dores, todos os sofrimentos,
todas as angústias. Oh, como é bom, Senhor, sentir o seu abraço afetuoso, embalar os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, na condição de humildes pedintes, pedindo por cada um de nós aqui presente nesta live, pedindo por aqueles amigos que vão assistir depois, pedindo também para as pessoas que estão passando dificuldades ao longo do caminho, que não têm um lar a voltar, que estão abandonados talvez num asilo, um órfão, um orfanato, ou irmãos outros que cumprem penas em cadeias e penitenciárias. Há irmãos nossos que partiram para o mundo dos espirituais, deixando o corpo físico, deixando a dor e o sofrimento. Dê o consolo àqueles que aqui ficaram, Senhor. Dê encaminhamento a essas almas que chegam ao plano espiritual, que os anjos de guarda de cada um deles possam estar amparando-os constantemente. Amparando os que muitos encontram perdidos, não sabem o que está acontecendo. Mas, Senhor, não abandona nenhum dos seus filhos e saberá dar a cada um deles todo o amparo, todo o consolo necessário. Senhor, cada um de nós certamente traz um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Pedimos também à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o remédio e o lenitivo segundo as necessidades de cada um de nós. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos e encerramos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Olá, Rô, olá, Carla, boa noite, sejam bem-vindas. Nós estamos encerrando a nossa live, encerramos a nossa prece agora, mas a live vai estar salva. Sintam-se à vontade para assisti-la depois, tá? E amanhã nós traremos mais uma lição na hora do testemunho. Lembrando uma vez mais que na próxima sexta-feira, às 22 horas, teremos aqui o nosso querido Nicola Frattari. Ah, que bom, Rô, você chegou na hora da prece, que ótimo. Nicola Frattari, que vai contar casos e causos de Jerônimo Mendonça. Eu vou fazer todo o possível para ficar quietinho, deixar o Nicola contar tudo. Imaculada, você chegou agora, querida. Seja bem-vinda, mas a live vai estar salva, dá para você acompanhar depois. Tá bom? Amigos queridos, um beijo no coração de cada um de vocês, em cada um que faz parte da minha família também, e que cada um de nós possamos ter uma noite abençoada, de estrelas luminosas embalar os nossos mais belos sonhos. Até amanhã, fiquem em paz. Tchau, gente.